O documentário Para Sempre Paquitas, que teve sua estreia na Globoplay e foi produzido pela apresentadora Xuxa, é um plágio? Segundo a diretora de cinema Joana de Castro, sim. Ela afirma que além de terem roubado e sabotado a sua ideia do É Tão Bom, pela Rainha dos Baixinhos e algumas paquitas, tudo foi decidido na casa de Xuxa em 2018. Em uma entrevista exclusiva, Joana revelou detalhes sobre as histórias das paquitas, as polêmicas de Marlene Matos e o livro que desencadeou a demissão de uma geração de sucesso na TV Globo. Eu assisti uma entrevista de um diretor que você conhece, deve conhecer bem, que é o Rafael Scapa. Sim. Spaca, né? Isso, Rafael. Então, ele acabou dizendo que, soltando num podcast desses aí, que quem pegou o documentário, quem roubou essa ideia de sua, foi a Xuxa e não foi a Paquita só foi uma intermediária. Eu queria saber, o que você acha dessa declaração dele e se isso daí tem fundamento, você acha que foi realmente a Xuxa que viu uma possibilidade de fazer um projeto e aí pegou essa ideia para ela e mandou todas as outras paquitas te boicotarem? Então, a verdade a gente nunca vai saber, né? Eu sei o que eu senti, o que eu percebi e o que eu vivi e o que eu falo para todo mundo, que é muito doido isso que acontece, porque se eu fosse uma pessoa muito cretina, eu tava soltando print por aí de conversa que eu tive com o Paquita e falando assim: aqui, amor, a ideia foi tua mesmo? Aqui, você falou que não me conhecia, tá aqui, você dizendo que você ia me dar entrevista e agora não tá dando entrevista, mas eu não preciso fazer isso. O que aconteceu, aconteceu, entendeu? Tem print, tem áudio, tem tudo, tem e-mail. Assim, o que aconteceu, aconteceu e ninguém vai apagar a verdade tá aí, a verdade é essa, entendeu? Tanto que até agora eu fiquei calada em relação ao que estava acontecendo, em respeito às meninas. A maioria das meninas que são maravilhosas, assim, são pessoas, assim, iluminadas de verdade. Eu conheci elas, assim, e elas tiveram uma história linda, elas têm uma história linda de ser paquita, sabe? E eu respeito muito isso. Então eu fiquei calada em respeito a elas. Agora, eu não tenho como te garantir que a ideia foi da Xuxa. A única coisa que eu posso te garantir é que alguns depoimentos que eu vi da Xuxa falando sobre o documentário das paquitas, ela mentiu. Por exemplo, ela foi no Altas Horas e chegando lá no Altas Horas, num depoimento de um programa que, enfim, que eu achei, assim, bem, vamos dizer assim, bem desnecessário algumas coisas que aconteceram nesse programa, porque o documentário, quer dizer, o programa era para falar sobre o documentário das paquitas. E aí fizeram um altar para Xuxa, colocaram ela de um lado e as paquitas do outro lado, todas as paquitas, não convidaram todas as paquitas, inclusive não convidaram a Sorvetão, né, para fazer absolutamente nada, nem para estreia, nem para fazer divulgação, nem nada, o que eu acho isso pequeno. Sinceramente, eu acho que é você querer tirar uma pessoa que foi muito grande numa história e, enfim, apagar essa pessoa por questões que só Jesus sabe, né? Enfim, o que passa na cabeça delas. Será que não é por conta de questões políticas? Não, muito provavelmente é por questões políticas também, entendeu? Eu não sei se tem outras questões envolvidas, mas por questões políticas, com certeza é. E aí, nesse programa do Altas Horas, a Xuxa fala que essa ideia do documentário das paquitas surgiu na casa dela, numa reunião que ela fez com as paquitas. Então, assim... Aquela reunião que eu falei. Então, assim, nessa reunião, a Xuxa já sabia do meu projeto, já tinha depoimento de paquita gravado. Ela mesmo já tinha falado que poderia dar uma entrevista, mas que ia esperar todo mundo dar entrevista, porque a Andréia me falou sobre isso, que a Andréia perguntou para ela sobre a possibilidade dela dar entrevista. Então, ela finge que tudo isso não existiu e chega e fala num programa que a ideia surgiu na casa dela. Não, se a ideia surgiu na casa dela, a ideia de roubar o projeto, boicotar o projeto, ou seja lá o que for, pode ter surgido na casa dela. Agora, a ideia de fazer um documentário não surgiu na casa dela. Surgiu comigo, em 2018. Entendeu? Então, é aí que eu tô falando. Nesse ponto, a Xuxa tá mentindo. Ela não tá falando a verdade. Joana contou que o motivo dela denunciar publicamente a apresentadora foi por insatisfação de algumas paquitas
com o resultado final do documentário que Xuxa produziu. Quando o documentário foi lançado, e aí várias polêmicas, né, foram surgindo e várias paquitas foram se manifestando sobre o que tinha acontecido, colocando a insatisfação delas em jogo. Quando a Andréa começou a contar a verdade e tal, eu falei, cara, eu acho que agora é a hora de eu falar alguma coisa, sabe? Porque eu não precisei chegar e falar. Tipo, a verdade está ali, sabe? É só você olhar no meu canal no YouTube quando foi que eu publiquei isso. Então, assim, não adianta você querer apagar um passado. E muita gente tenta, né? Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma fase assim, que existe um passado, existe uma coisa que aconteceu e as pessoas querem colocar uma pá de terra em cima e fingir que não aconteceu. Mas aconteceu. Eu comecei isso em 2018. Se você colocar meu nome na internet, se você colocar Paquitas, você vai ver documentário das Paquitas, tem lá, entendeu? Então, assim, é isso. Então eu resolvi falar agora também, e na época, quando aconteceu o documentário das Paquitas, eu não queria deixar as Paquitas numa situação, vamos dizer assim, principalmente as que eu gosto muito e as que eu falo e tal, numa situação desconfortável. Mas elas mesmo olharam o que foi feito, olharam o que aconteceu e falaram, nossa, foi pra isso que fizeram. Elas se arrependeram? Algumas sim. Algumas sim. Mas, assim, é isso, né? A gente não faz tudo só, o que a gente tem orgulho na vida. A gente às vezes faz uma coisa com uma boa intenção. Mas alguma que você possa falar que disse? Eu prefiro não falar o nome das meninas, assim. Se elas quiserem falar alguma coisa depois... Ah, não foi publicamente que elas disseram? Não, foi pessoalmente, foi privado. Entendi. Entendeu? Então, assim, se elas quiserem falar sobre, ok. Se não, eu prefiro ficar quieta. Até porque eu tô calada há tantos anos, né? E, tipo, durante esse tempo inteiro, eu vivi muitas coisas com algumas delas, sabe? E de telefonemas, e de mensagens, e de coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Eu não cabia a minha boca pra falar, porque é o que eu tô falando pra você, eu acho isso pequeno. A única coisa que eu estou colocando em questão aqui é o que eu falo pra todo mundo, assim. Você, por exemplo, quantos filmes sobre a Primeira Guerra Mundial você já assistiu? Um monte. Vão deixar de fazer filmes sobre a Primeira Guerra Mundial? Não. Todo ano aí, pelo menos, tem alguma coisa, um documentário, alguma coisa relacionada à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque é um assunto que, às vezes, você descobre uma coisa diferente, tem sempre uma coisa nova ali. Ninguém precisava ter boicotado meu projeto. Meu projeto ia ser só mais um projeto das Paquitas. Elas iam fazer esse projeto delas do jeito que elas imaginavam, do tamanho que elas imaginavam e, tecnicamente, muito melhor do que o meu, porque eu não ia ter dinheiro para fazer o que elas fizeram. Mas não precisava ter boicotado o meu. É só isso. Toda a minha questão você não precisa diminuir o outro, você não precisa apagar o outro, você não precisa exterminar o outro para fazer o que você quer. Um dos motivos que levou a diretora a produzir esse documentário vem de sua infância. Para ela, a aprovação de Xuxa daria mais segurança para as Paquitas entrevistadas. Mas no caso de Andréa Sorvetão, ainda mais. Pois considera importante contar a história do grupo com a bênção de quem o criou, Xuxa e Marlene Matos. A intenção era fazer um documentário sobre as Paquitas, né? Isso. Eu gostaria de saber de você como é que você teve essa ideia e o que aconteceu. Então, eu tenho minha produtora há 14 anos, né? E eu já faço projetos independentes há muito tempo. Normalmente eu costumo colocar, inclusive, dinheiro próprio, né? Dinheiro privado, é meu dinheiro. Porque eu tenho outras empresas, enfim, que trabalham comigo, eu tenho uma parte institucional muito forte aqui na produtora, então eu acabo guardando uma grana para fazer projetos independentes. E o da Paquita seria mais um projeto independente que eu estava fazendo dentro aqui da empresa. Eu comecei a ter essa ideia em 2018, eu estava assistindo um programa de televisão, o Danilo Gentili, e estava um documentarista lá falando falando de um projeto que ele estava fazendo da década de 80. E aí eu comecei a assistir aquilo, eu já estava procurando uma ideia para fazer o meu próximo doc. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu tinha vivido na década de 80, ali início de 90, que tinham me marcado para falar sobre. E aí eu lembrei das Paquitas, eu falei, cara, eu queria ser uma Paquita quando eu era pequena. Onde estão as Paquitas? E aí comecei a pesquisar. Falei, mas ninguém fez nada relacionado a elas até agora, uma coisa que foi tão grande, tão importante, que marcou
uma geração inteira, né, de meninas, inclusive a minha. E aí eu fiquei com isso na cabeça, procurando e tal. Aí eu tinha um conhecido que era amigo da Andréa. E aí ele me passou... Andréa Sorvetão. Isso, da Andréa Sorvetão. E ele me passou o contato dela, eu entrei em contato com ela. Falei pra ela que eu era uma produtora independente, que queria fazer um projeto sobre as paquitas, um documentário sobre as paquitas. E aí ela amou a ideia. E aí ela falou, Jô, mas eu preciso falar com a Xuxa antes, né? E aí depois que ela me der, tipo, uma bênção, a gente começa esse projeto juntas, eu te ajudo a falar com as meninas, eu te passo contato e tudo mais. Eu falei, ok. E aí ela foi, conversou com a Xuxa, isso em 2018, a Xuxa falou que achava legal e tal. E aí ela deu essa bênção, e aí a Andréa startou comigo, ela foi a primeira a me dar entrevista. E aí em seguida as meninas começaram a marcar comigo, a confirmar comigo todas as entrevistas pra gente fazer o documentário. Saiba os detalhes do grande encontro das paquitas em 2018, na casa de Xuxa. E aí você começou a fazer as gravações, e como é que foi esse início de gravação e convidando cada ex-paquita? Cara, foi maravilhoso, porque o que acontece? Na época que eu conversei com a Andréa, ela falou assim, cara, coincidentemente a gente tá numa fase que a gente tá se reaproximando, as meninas estão se reaproximando. E a gente tá com um grupo de WhatsApp, a gente tá conversando, e a gente marcou um grande encontro aqui no Rio. E todas as paquitas vão para esse encontro na casa da Xuxa. Esse encontro rolou em 2018. Aí eu falei pra ela, então vamos fazer assim? Nessa época ela tava morando em Goiânia, se eu não me engano. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a sua passagem, porque ela tinha falado pra mim, eu não sei se eu vou nesse encontro. Eu falei, então eu vou pagar a sua passagem, sua hospedagem, alimentação, tudo. Você vem pra cá, você faz essa primeira entrevista comigo, e aí você troca uma ideia com as meninas. Você pede para as meninas entrarem em contato comigo, pra gente se falar e tudo mais, para elas perceberem quais são as minhas intenções de fazer o projeto, que são intenções boas, né? Que eu quero, tipo, contar como foi esse sonho, essa história das paquitas e tal. E foi assim que aconteceu. Ela foi a primeira a me dar entrevista. Ela me deu a entrevista antes desse encontro. Eu trouxe ela pra cá, alguns dias antes. Ela fez essa entrevista. E aí as meninas começaram a me dar entrevista. A Barone também me deu entrevista antes do encontro com a Xuxa. Então foi assim que aconteceu. E aí, a partir desse encontro com as meninas, aí veio a Veiga e tal. E aí todas as meninas começaram a marcar entrevista comigo, né, datas e tal. A maioria confirmou. Joana teve uma difícil escolha, ou ter Xuxa ou Marlene. As duas seria impossível. Tinha um assunto que na verdade eram duas questões tabu nesse projeto, tá? Que era a participação da Marlene, que foi falado pra mim, olha, você vai ter que escolher, ou você vai ter a Xuxa ou você vai ter a Marlene. Se você optar pela Xuxa, você não pode ir atrás da Marlene, e se você optar pela Marlene, você não vai ter a Xuxa. Isso quando o negócio começou a acontecer efetivamente. Mas quem disse isso pra você? Então, algumas paquitas disseram isso pra mim, né? Porque na época a Xuxa... Na época, não, né? Elas ainda não se falam, né? A Xuxa e a Marlene estão sem se falar ainda. Então era um pedido. E aí no início eu fiquei um pouco, eu falei, ué, mas como é que eu vou falar de uma coisa que assim as duas criaram? Eu preciso do depoimento das duas, né? Eu preciso saber da versão das duas. E logo no início eu cheguei a mandar mensagem pra Marlene, me deram o contato da Marlene, falaram com a Marlene pra Marlene trocar uma ideia comigo. E aí eu entrei em contato uma, duas vezes e tal, ela não me respondeu. E aí na terceira vez que eu tentei contato com ela me bloqueou do WhatsApp. E aí o pessoal, a Andréa falou com a Xuxa para ela me dar entrevista sobre as paquitas, e ela disse que ia esperar as coisas acontecerem para ver se me daria entrevista ou não, porque ela não queria tirar os holofotes das paquitas do projeto. Então, que ela ia esperar o andar da carruagem para dizer se me daria entrevista ou não. E eu falei, ok, tudo bem. Até porque não era óbvio que eu gostaria de ter tanto a entrevista da Xuxa como a da Marlene no projeto, mas não, seria uma grande questão para mim, até porque tinham muitas pessoas maravilhosas com histórias incríveis que me deram depoimento. Ela disse que começou a ser sabotada após grande repercussão do seu projeto na imprensa, e como a paquita Priscila Couto tentou controlar os rendimentos futuros do documentário.
e não só dos fãs, mas da imprensa de uma forma geral, começou a sair em vários lugares que estava rolando um documentário das Paquitas. Até na época rolaram algumas fake news, assim, tipo, sei lá, a GNT juntou todas as Paquitas na casa da Xuxa e começou a gravar o documentário das Paquitas. Enfim, umas ideias totalmente desencontradas que não eram verdade, assim. Esse encontro das Paquitas era uma coisa e a questão da GNT era uma outra coisa, que na época eu tinha conversado com a GNT, eu já coloquei alguns projetos meus na GNT e eu falei para eles, olha, eu tô fazendo esse projeto e eu gostaria de licenciar esse projeto para vocês depois. E eles disseram, ok, faz o projeto, depois apresenta pra gente e se a gente achar legal, a gente passa aqui na GNT. Foi isso que aconteceu. Uma das Paquitas, que é a Priscila Couto, que ela é advogada, ela falou assim, nossa, essa autorização de imagem de você é absurda, não sei o que e tal. Eu falei, olha, Priscila, essa autorização de imagem é uma autorização de imagem padrão, todo mundo usa. Se você for na Rede Globo hoje, você der uma entrevista, você vai assinar essa mesma autorização. Qualquer emissora que você for, você vai assinar essa autorização. Mas se você quiser alterar alguma coisa, tá aqui o Word. Altera o que você quiser, assina e aí você me dá entrevista, não tem problema. Né? A gente faz esse tipo de acordo bilateral, eu e você. Todo mundo já está assinando vamos dizer, essa autorização, esse termo padrão. E aí isso começou a ser falado e aí começou a ser levantada a questão de dinheiro, quanto que você ia ganhar. Eu falei, olha, por enquanto eu não vou ganhar nada, eu tô só gastando do meu bolso. Eu fui fazer entrevista em São Paulo, fiz entrevista aqui, eu trouxe a André, tudo isso eu tô só gastando. Eu não tô ganhando dinheiro. Daqui que eu comece a ganhar dinheiro com esse projeto, eu ainda vou gastar muito. Se vocês quiserem, a gente pode até negociar alguma coisa. Não, vocês não, no caso, né? Se você quiser, quando eu cheguei pra pessoa, que foi a Tati Maranhão também, que ficou levantando essa questão, eu falei, a gente pode ver isso. Não, mas não é pra mim, é pra todo mundo, não sei o que. Eu falei, mas quem começou a falar alguma coisa de porcentagem, de tudo, foi você. E aí ela falou, não, porque a gente tem que conversar com todo mundo, que tem que ver porcentagem. Eu falei, então faz o seguinte, me diz quem é que tá querendo alguma coisa. Porque aí eu vou pegar uma parte desse projeto, vou oferecer para as meninas que quiserem receber e tudo bem. Não, mas e aí? E a gerência do projeto? O que vai ser falado nesse projeto? Eu falei, olha, você vai falar o que você quiser. Entendeu? Com todas as Paquitas, o que eu fiz? Eu tinha uma série de perguntas, né, que eram perguntas básicas que eu iria fazer para todas as Paquitas, e eu passava essas perguntas para as meninas antes e dizia assim, olha, se você quiser me responder, você me responde, se você não quiser, não tem problema nenhum. E depois que eu fizer o documentário, que isso é uma coisa que eu faço uma coisa que eu faço com todo mundo, eu vou te passar o material. Se você achar que tem alguma coisa que não seja legal, que você não tá afim, que você não gostou, qualquer coisa assim, eu corto, a gente entra no acordo, eu corto, não tem problema, entendeu? E foi assim que aconteceu. Só que aí ela começou a arrumar problema, e aí eu comecei a perceber um movimento estranho das Paquitas que tinham confirmado a falar que não iam mais participar, que não iam me dar mais entrevista, e eu comecei a falar, mas por quê? Tipo, tava tudo certo, eu já tenho tantas entrevistas, já tô fazendo todo esse material, o que tá acontecendo? E elas foram começando a desistir, não me responder mais e tal. E aí eu soube, através de 3 Paquitas, que as meninas estavam querendo fazer o próprio projeto, né, encabeçadas pela Tati, que, pelo que eu soube depois, também foi uma ideia que a Xuxa deu, que, se a gente tem, sei lá, se entre vocês são produtora, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são diretora, por que vocês não fazem? Que, por mim, tudo bem. Você quer fazer um projeto falando sobre a sua própria vida? Você pode fazer. Você só não boicota o que eu tô fazendo. Que foi o que aconteceu. Teve Paquita que chegou pra mim depois que foi lançado o documentário da Xuxa e falou assim, cara, agora eu tô vendo quem é que tinha uma intenção verdadeira sobre a história das Paquitas e quem não tinha, né? Porque desde o início a gente viu o respeito que você teve com a gente, como que você tratou a gente, o que você fez para poder fazerem as coisas acontecerem, como você estava dedicada, e agora que saiu esse documentário eu tô vendo que realmente existia uma energia aí, vamos dizer assim, uma falsa intenção por trás, né? A Marlene cuidava da Xuxa como uma filha, afirmou a diretora, e questionou, Xuxa era 100% boa e Marlene 100% má? Naquela época que a Xuxa viveu tudo isso, ela era uma das mulheres mais ricas do mundo, mais conhecidas do mundo, até muito mais do que o Ayrton, que era o namorado dela. E aí, ela não tinha noção de absolutamente de preço, de valor, de nada. Ela só vivia a vida dela e a Marlene cuidava da vida dela. E por ela não ter essa noção de nada financeira,
Alguém chegou pra ela e falou, poxa, você não acha que a Marlene tá te roubando não? Olha o quanto que você gasta por mês, olha isso, aquilo, outro. Pelo amor de Deus, sabe? A Marlene considera a Xuxa como uma filha, sabe? E se tem uma coisa que eu aprendi quando eu comecei vamos dizer assim, a investigar essa história das Paquitas para poder fazer o meu documentário, foi olhar a Marlene com outros olhos, sabe? A Marlene realmente ama a Xuxa de verdade, até hoje. Porque ninguém aguenta o que está acontecendo com ela de ser, vamos dizer assim, a palavra é essa mesmo, ser escrotizada, porque a Marlene está sendo escrotizada o tempo inteiro, né? E ninguém tem lado, a Marlene não tem nenhum lado positivo. A Marlene é só uma filha da puta, vamos dizer assim. Ela não tem um ponto positivo na vida dela, só a Xuxa que tem positivo e a Marlene tem todos os negativos. Não, irmão, entendeu? Então eu acho que é por esse caminho que a gente tem que entender. A Xuxa, ela é blindada de muita coisa. E ela também não via muita coisa, na minha concepção, no que eu acho, e no que eu andei conversando com um monte de gente, e do que eu andei conversando com Paquita e com todo mundo envolvido, ela também fechava os olhos por conveniência para muita coisa. E tudo bem. Porque naquela época era conveniente para ela fechar os olhos para o que, sei lá, a Marlene fazia com as Paquitas, porque era melhor que a Marlene fosse considerada a chata, a escrota da história do que a Xuxa. Ninguém sabe se alguma coisa que a Marlene fez não foi a pedido da Xuxa. Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Entendeu? Só se um dia a Xuxa colocar a mão na consciência e falar, poxa vida, olha, eu acho que eu deveria ter feito isso, deveria ter feito assado, eu realmente fechei os olhos porque era conveniente para mim. Sabe? Eu tinha que ter alguém que estava me defendendo. Se você olhar todos os vídeos que aparecem da Xuxa, que a Xuxa, por exemplo, sobe que ela costumava falar com as pessoas e tal, né, na rua, e ela sobe nas costas do Magno, que era o segurança dela, pra falar com todo mundo, a Marlene tá lá embaixo desesperada. Tá segurando, tá vendo se tem alguém, tá vendo segurança. Pode olhar vídeo antigo da Marlene. A Marlene tá empurrando o carro e empurrando gente na rua pra Xuxa passar. Então, olha o que essa pessoa fez por ela, pra ela tá cuspindo na cara da outra assim, deliberadamente, sabe? Se a Xuxa é o que ela é hoje, foi também por causa da Marlene. A Xuxa não teria conseguido sozinha. Da mesma forma que a Marlene não teria chegado onde ela chegou como diretora também se não fosse a Xuxa e o talento da Xuxa. Outro motivo proibido a ser falado em seu documentário foi o livro Para Sempre Paquitas. O motivo principal para a demissão em massa das assistentes de palco de Xuxa. Você pode falar do que é esse livro? Então, esse livro foi um livro que, na época, as meninas, elas... tava rolando aquela Confissões de Adolescente, na época, e aí elas queriam fazer tipo um Confissões de Paquitas. E aí elas chamaram um diretor na época, que era o diretor lá da casa, da Globo, que até dirigia elas e tal, e aí começaram a gravar alguns depoimentos, eles queriam transformar esses depoimentos em uma peça de teatro para elas viajarem por aí com essa peça de teatro. Só que você imagina, um bando de menina nova, né, 15, 16 anos, 17, que estavam com muita raiva do que estava acontecendo naquela época com elas, tinham todos os problemas com a Xuxa, tinham todos os problemas com a Marlene, porque toda a questão não era só a Xuxa, era a quer dizer, toda a questão não era só a Marlene, era a Xuxa também, porque a Xuxa deixava que algumas coisas acontecessem com elas, né? Então o cara fez um livro extremamente polêmico, eu cheguei a ler esse livro, né, de coisas que as Paquitas viveram naquela época. Por exemplo? Elas estavam falando da forma como elas eram tratadas, que elas não tinham vida e que por um lado, né, eu sempre falo assim, toda a história você tem que olhar ali o contexto daquilo que está vivendo. Naquela época, tipo, a Marlene tinha toda uma questão de um comportamento mais duro com as meninas e tudo mais, mas a partir do momento que você olha pelo lado da Marlene, por que a Marlene se comportava de alguma forma, de algum jeito com as meninas, você começa a entender. Você imagina você ter, sei lá, 5, 6, 7, 8 adolescentes sob a sua responsabilidade de menor, viajando por aí, se acontece alguma coisa com essas meninas de assédio, de violência sexual, ou uma dessas meninas fica grávida, ou qualquer coisa dessa que acontece, a responsabilidade ia ser de quem? Da Xuxa? Não, a responsabilidade ia ser da Marlene. Né? Se essas meninas são, sei lá, assassinadas, como teve um atentado com uma das Paquitas, que foi a
a Pastel na época, sabe? Que teve um atentado, se eu não me engano, foi uma bomba que estouraram no carro que ela ia usar, alguma coisa assim. Então você imagina se qualquer coisa que acontecesse com essas meninas, se a culpa ia pra Xuxa. Óbvio que não, a culpa ia pra Marlene. Joana também criticou a apresentadora por ela perseguir, processar e cancelar as pessoas na internet. Abre aspas, faltam amigos. Tecnicamente, acho que a gente não tem o que falar, né? É um documentário muito bem feito, muito bonito, mas eu acho que ele não foi um documentário que ele contou de fato o que foi ser Paquita. Uma coisa que eu costumo falar muito, né, com as pessoas que eu converso e tal, é que tipo assim, essa profissão, isso que foi inventado, jornalista é uma coisa que vai ter para todo sempre, né? As pessoas, elas vão continuar sendo jornalistas. Paquita, quem foi. Ninguém mais vai ser Paquita. Quem viveu aquilo, viveu. Então, 29 meninas viveram aquilo, né? E essas 29 meninas têm muita história para contar. E não tem só história ruim, não tem só coisa ruim. Tem coisa muito maneira para contar. Tem coisa muito boa. E eu acho que esse documentário foi para um lado que tipo assim, meio que, vamos dizer, destruiu o sonho de uma geração que era ser Paquita, sabe? E eu acho que não faz sentido. Eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E eu acho que fizeram questão de levantar só o lado ruim de ser Paquita. Principalmente porque eu acho que esse documentário das Paquitas, pra mim, foi uma continuação do documentário da Xuxa. Quando eu falo que a pessoa tem que fazer uma terapia na vida, entendeu? Porque... E aí é que eu falo também de você ser muito grande e de você não ter pessoas que falem a verdade pra você, entendeu? É nesse lugar que você não tem que ficar julgando as pessoas por absolutamente nada. E ela faz isso, né? Ela coloca o dedo, ela fala o que ela acha, o que ela bem entende, porque eu acho que não tem ninguém pra falar pra ela, falar, Xuxa, você tá falando uma grande merda. Cala a boca, entendeu? Tipo, eu acho que falta isso na vida dela de verdade, de verdade. Então, e é o que eu tô repetindo aqui, não é só na vida dela. Se você, sei lá, pensar em grandes nomes de grandes pessoas, quem vai falar determinadas coisas, sei lá, pra Anitta, pro Neymar, sabe? Pro Cristiano Ronaldo, sei lá, vamos pensar em nomes grandes aqui, Gisele Bündchen. Quem é que chega pra essas pessoas e fala assim, cara, você não tá no caminho legal? Tem que ser muito amigo, tem que ser uma pessoa que, assim, que não tá interessada no teu dinheiro, que não tá interessada na tua fama, que não tá interessada em nada teu. E é muito difícil você ser muito grande e você não ter pessoas que não estejam interessadas nisso tudo em torno de você. E a Xuxa passou uma vida inteira com um bando de gente interessada no dinheiro, no que ela poderia proporcionar, na influência, em ser amigo da Xuxa. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Então, e chegar pra ela e falar assim, cara, você é um ser humano, você erra, você não tá certa não. A diretora analisou a entrevista que Xuxa deu para o jornalista Pedro Bial e destacou o motivo dela não gostar de se relacionar com pessoas que tomam bebida alcoólica. Eu assisti o documentário da Xuxa, tipo, Pedro Bial falou coisas assim incríveis. Quer dizer, fez um documentário incrível e falou coisas maravilhosas e incríveis da Xuxa, mas coisas que todo mundo já sabia. Ele meio que fez um compilado da vida da Xuxa. Só que, na minha opinião, ele foi muito inteligente de deixar algumas coisas no ar e que quem conseguisse captar essa informação, ok. Mas muita gente não conseguiu captar. E uma das coisas que ele deixou no ar nesse documentário da Xuxa é justamente relacionado ao abuso da Xuxa. Se você começar a assistir o documentário da Xuxa, você vê ela passando por toda a questão, todos os amores de vida dela, do Pelé, do Ayrton, do Júnior e tal. E aí uma das coisas que ela fala dos relacionamentos, dos relacionamentos dela, do Zafir, é que ela nunca gostou de homem que bebia, tá? E ela sempre fala, eu não bebo e eu não gosto de pessoas que bebem e tal. E aí no final, no último episódio, se eu não me engano, do documentário da Xuxa, e aí quando ela vai falar sobre esse abuso, sobre todos os assédios que ela viveu e tudo mais, ela fala que todas as vezes que ela foi abusada, ela sentia cheiro de álcool. Os caras estavam bêbados fazendo isso com ela. Então, numa terapia, um terapeuta vai chegar pra ela e vai falar pra ela, você sabe por que você não gosta de se relacionar com homens que bebem? Porque se esse cara for transar com você, aquilo ali vai ser um gatilho pra você.
Você vai sentir tudo que você sentiu quando você era pequeno, toda a repulsa, tudo isso, e você não vai querer transar com essa pessoa, entendeu? Então eu acho que é aí que a terapia pode ajudar ela. Chu, você continua fazendo parte da minha história. Eu não, assim, não existe vida de Joana, eu acho que vida de muitas pessoas por aí que têm a minha idade, né, que são desvencilhadas da sua história. Então, assim, cara, bota a mão na cabeça, faz uma terapia, conversa com as pessoas, tenta ir pelo caminho do meio, sabe? E tenta se entender com a Marlene, cara. Eu acho que depois da Sasha, se tem uma pessoa que te ama muito, essa pessoa é a Marlene. E eu acho que hoje em dia, ela com a cabeça que ela tá, você com a cabeça que você tá também, poderia conversar com ela e vocês poderiam se entender. Perceber que vocês ainda têm muita coisa, né, pra viver pela frente, se for o caso ou não, pessoalmente e profissionalmente. Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo merece uma chance, todo mundo erra, todo mundo acerta. Você não é perfeita, eu não sou perfeito, ela não é perfeita, ninguém é. E eu acho que todo mundo merece uma chance. E eu acho que você não tem que dar essa chance só pra Marlene. Eu acho que você tem que dar essa chance pra você. Você tem que começar a repensar algumas coisas na sua vida. É isso. Beijo da sua baixinha e agora beijo da baixinha da Marlene. Porque eu também sou baixinha da Marlene agora. A Marlene agora, tipo assim, é uma pessoa que eu realmente aprendi a admirar e eu entendi tudo depois que eu fiz esse documentário. Por que você chegou onde você chegou. Ela você não chegou sozinha. Ou não? Hã? Ela desbloqueou você? Não, ela não me desbloqueou, não. Sou doida pra conhecer a Marlene, trocar uma ideia com ela. E não precisa ser com câmera, com nada, não. Se for só eu e ela, eu ia amar. Tá, obrigado, viu? Nada, obrigada a você, André, pela oportunidade. Aí é isso. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Tá bom? Tá ótimo. Tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da apresentadora Xuxa, mas não tivemos resposta até a publicação desta entrevista. Do Rio, André Miso.